E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Shumo, onde um dia ele acaba acordando em um local desconhecido, logo em seguida aparece um painel na sua frente, falando bem-vindo ao reino esconde-esconde. Shumo pergunta o que seria isso, e o sistema informa que esse lugar onde ele está é o lobby inicial, onde cada vez que ele completar um desafio ou entrar no espaço paralelo, ele vem para esse lugar. O sistema também diz que nesse mundo, quando as crianças fazem 18 anos nesse lugar, dá para conseguir tudo que imaginar, habilidades, riqueza, tecnologia e até mesmo a imortalidade. Tudo que ele precisa é ganhar e assim tudo será dele. Shumo pergunta o que acontece se ele for eliminado. O sistema diz que todos têm uma chance de evitar a morte após entrar no reino esconde-esconde. E na segunda morte, alguém pode optar por sair do mundo paralelo esconde-esconde para se salvar. E além disso, durante seu primeiro desafio, ele poderá mudar sua aparência por 10 minutos e assim Shumo cria uma nova versão dele para jogar esse jogo. O sistema fala que as regras serão anunciadas quando a batalha começar. Shumo fala que ele era um detetive na sua vida passada, com isso sem ajuda suficiente, ele vai usar seu próprio poder. Pouco tempo depois o primeiro jogo é iniciado. Quando ele abre seus olhos, novamente ele se depara com vários outros jogadores, onde alguns estavam gritando dizendo que queria parar de jogar esse tipo de jogo, e a próxima rodada seria uma partida de veteranos contra novatos, onde os novatos terão que se transformar em um objeto, e se o caçador encontrar o jogador e for acertado será eliminado. No final o vencedor será bem recompensado. Após escolherem os objetos a partida é iniciada, e Shumo agora sem escolhas vai ter que participar de uma série de desafios nesse mundo paralelo em busca de se tornar forte para sobreviver e descobrir o que é esse mundo. Agora ficamos com esse mangá onde a história se inicia em um mundo onde teve seus dias pacíficos destruído completamente. Após o aparecimento das masmorras, a vida cotidiana das pessoas mudou bastante. Todos começaram a despertar classes. Dentro dessas masmorras existe um item conhecido como livro de classes. Aquele que conseguir esse item pode ganhar uma habilidade. Esse poder varia de pessoa para pessoa, mas graças a esse poder a humanidade evoluiu para uma nova era. Um monte de pessoas começaram a conquistar essas masmorras, e o protagonista, conhecido como Akisora, possuía uma classe única, a habilidade de observar e avaliar. Com esse poder ele era capaz de ver todos os movimentos dos monstros e suas fraquezas. Porém essa habilidade estava longe de ser poderosa. O que mais valia a pena da sua habilidade era a capacidade de descobrir informações sobre itens e monstros. Entretanto existe um item que as pessoas trazem para as masmorras, que faz a mesma coisa que ele, e é bem barato. Mesmo desde criança, tendo o sonho de se tornar um explorador, no final ele acabou ganhando essa habilidade. Ele trabalhava em uma guilda de aventureiros como avaliador. Apesar de muitos falarem mal por suas costas, ele ainda gostava, pois ele ficava ao lado de uma quantidade enorme de materiais de monstros todos os dias, mesmo ganhando muito pouco. Como se tornar um explorador de classe alta era algo além de suas capacidades. Ele teve a ideia de fazer vídeos com dicas de combates contra monstros, e para sua surpresa ele conseguiu subir de nível enquanto dormia. Com o passar do tempo ele descobre que quando uma das pessoas que assistiu seu vídeo derrota um monstro, ele ganha um pouco de experiência, igual a como se tivesse em uma parte com outras pessoas. Após descobrir isso, ele decide ir atrás de postar vários vídeos sobre como derrotar monstros, e com a ajuda da sua habilidade de avaliação, ele vai ficar muito mais forte com a ajuda das pessoas. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Hasso, onde desde que era jovem sempre gostou dos jogos. Como ele praticamente vivia no hospital, os jogos se tornaram uma parte importante da sua vida. Porém com o tempo ele começou a enjoar. Os jogos que ele sempre achavam legais não eram mais interessantes. Não importava o gênero. Como lançava vários, parecia que todos eram lixos iguais. Entretanto, quando ele estava procurando um novo jogo, ele descobre algo interessante, um jogo pequeno que não era recomendado por ninguém por ter um sistema antigo. Mesmo assim Hasson decidiu testar. Como ele acreditava que não iria jogar muito, escolheu a classe de bárbaro. Com o passar do tempo ele descobre que esse jogo é muito mais interessante do que ele pensava. De início foi legal, mas depois seu objetivo apenas se tornou zerar esse jogo, que era bastante difícil, pois toda vez que ele morria tinha que reiniciar novamente. Como era um jogo fracassado, não tinha tutoriais na internet em nenhum idioma, ele começou no hospital e continuou jogando até se formar e conseguir
conseguir um novo emprego. Foram 9 anos da sua vida jogando esse jogo sem parar, e finalmente ele consegue chegar à sala do chefe final. Ele estava bastante feliz. Quando ele vai entrar, aparece uma mensagem que não terá volta se continuar. Após aceitar, aparece outra tela, falando que ele tinha chegado no abismo e o tutorial tinha sido completo. Logo em seguida a tela do seu computador começa a brilhar, e quando ele abre seus olhos novamente ele descobre que foi parar em um lugar completamente diferente. Após analisar melhor a situação em que estava, ele percebe que seu corpo era de outra pessoa. E não só isso, ele descobre que estava dentro do jogo que ele passou 9 anos jogando. No início de tudo, sem escolhas, Ração agora dentro desse jogo vai ter que partir em uma jornada para descobrir o que realmente aconteceu, e ele vai usar todo o seu conhecimento para conseguir completar seus objetivos. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue no maior jogo de realidade virtual criado, onde a guilda conhecida como o Rei do Fim estava no topo por muito tempo. Porém o líder da guilda acabou desaparecendo há 7 dias. Por causa disso os outros membros da sua guilda decidiram começar a mudar para um novo jogo que iria lançar. Agora a história segue o protagonista ao antigo líder da guilda mais forte, Rei do Fim. Ele foi um dos sortudos para participar do beta teste do novo jogo de realidade virtual que iria lançar. Porém por alguma razão ele não conseguia sair do jogo, e como foi uma IA que se desenvolveu, não tinha como os desenvolvedores acessar. Neste tempo dentro do jogo, ele vinha repetindo o tutorial, acreditando que estava ainda testando o beta do jogo. Como esse jogo era muito real, ele não sabia diferenciar os jogadores dos NPCs. Mas mesmo procurando muito ele não conseguia encontrar outros jogadores. Como ele era o único ainda dentro do beta, os desenvolvedores decidiram reiniciar tudo acreditando que ele iria acordar. Porém por causa disso o sistema começa a detectar acesso externo, bloqueando tudo, e para a proteção do usuário o tutorial foi encerrado e ele seria mandado para o jogo completo. Após isso ele vai parar no meio da floresta, mas mesmo sendo um jogo ele conseguia sentir dor, e quando ele tentava se desconectar nada acontecia. Após ser atacado por outro jogador ele descobre que consegue movimentar seu corpo muito livremente, derrotando ele facilmente. Com o passar do tempo ele também descobre que acabou ficando preso neste jogo, onde ele está destinado a ser o boss final. Sem escolhas agora ele vai ter que se aventurar neste novo jogo como um NPC em busca de encontrar um meio de sair. Para terminar ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista uns tremer de jogos difíceis, onde após muito tempo jogando ele tinha finalmente terminado um jogo que tinha a dificuldade altíssima. Depois de 10 anos de ser lançado ele foi a primeira pessoa a finalizá-lo. Pouco tempo depois, para sua surpresa, um aviso aparece na tela do seu computador, onde o diretor desse jogo estava falando com ele pessoalmente, agradecendo por não desistir de chegar ao final, e com isso estava bastante feliz que ainda teriam esperanças, provando que suas habilidades seriam dignas. Com isso o diretor pede que venha ajudá-lo. Logo após isso ele acaba desmaiando. Porém após abrir seus olhos novamente ele tinha ido parar em outro local. Em meio de uma guerra, ele não entendia nada do que estava acontecendo. Um dos soldados vem em sua direção o chamando de Majestade Imperial, e logo em seguida os soldados começam a ser mortos brutalmente por uma aranha enorme. Inicialmente ele acredita que é apenas um sonho, ou estava alucinando por ter jogado muito tempo. Assim que ele seria morto, um guerreiro aparece e o salva derrotando a aranha com apenas um ataque. Ele acaba descobrindo que esse guerreiro era Lucas, o protagonista do jogo que ele tinha terminado. E é quando ele percebe que tudo à sua volta era o jogo que ele jogou, Empire Defense, sendo sua nova realidade, o jogo no qual tem uma dificuldade insana, sendo a única pessoa a terminá-lo em 10 anos de lançamento, um mundo onde eles são atacados por hordas sem fim de monstros, e agora sendo a Majestade Imperial dentro do jogo mais difícil de todos, ele vai ter que iniciar uma nova jornada para encontrar uma maneira de terminá-lo e ao mesmo tempo buscar uma forma de voltar ao seu mundo novamente.